sei o que aconteceu, entendeu? Vamos tentar agora. Ó, não parece, gente, não é possível. Porque eu tento convidar outras pessoas aqui, ó. E não tá indo. Agora acho que vai, ó, entrar ao segunda-feira, às 7h30 da manhã, tentando fazer uma live. Deus, colabora. Vamos lá. Acho que eu consegui enviar o convite, agora vamos ver se vai. Bom Aê, bom dia! dia! Custou, mas foi, entendeu? Uma hora vai. Resistência do campo! Oh, Deus! Deixa eu só dar a introdução para depois desse episódio ficar salvo certinho ali. Então, sejam todas muito bem-vindas oficialmente ao Café das Sabidonas, que acontece toda segunda-feira aí às 7h30. Hoje estamos com uma convidada aqui super especial, Dona Deise Casagrande. Uma honra ter você aqui comigo hoje. Seja muito bem-vinda. Eu queria que tu começasse a se apresentar um pouquinho para as colegas aí. Quem é a Deise, né? O que a Deise anda aprontando aí dessa vida hoje? Muito bem, então eu sou Deise Casagrande, sou esteta cosmetóloga, para quem não me conhece, né? Fui aluna, inclusive, do Fórmula Home Care lá em 2021, onde foi a porta inicial, né, para o olhar da pele sob outra visão. Eu ainda estava na graduação no momento em que eu entrei, né, para o curso. E aí fui contra toda a maré da faculdade, daquela visão convencional. Depois, através de ti, Grazi, eu conheci a Chay, né? Então eu sou muito honrada por esse convite hoje aqui. Para mim é uma grande honra estar aqui contigo, porque você faz parte de todo esse processo, né? Que eu vou vir contar um pouquinho para vocês e já conectando, né? Essa visão sistêmica que foi através de onde eu olhei para mim, né? Eu olhei para minha história e só através disso eu consegui me desenvolver para estar onde eu estou hoje, né? Hoje eu faço parte da parceria juntamente com a Chay, do acompanhamento das alunas, do suporte das juntas, Eu não né, em sei, vários travou aqui pra projetos, mim. Não sei se é o meu que tá desenvolvendo travando. coisas incríveis através somente desse lugar onde eu olhei para mim, né? Então é isso que eu venho trazer um pouquinho aqui para vocês. Eu tenho certeza que todas que estão aqui hoje, 7h30 da manhã, numa segunda-feira, buscam, né, aprender algo. E eu espero do fundo do meu coração que essa vivência que eu já, nesse caminho que eu já percorri, que eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês, sirva, né, de aprendizado ou de inspiração, quiçá, né, para que vocês possam fazer o mesmo, porque é nesse lugar que coisas incríveis acontecem. De inspiração, com certeza, né? Eu acho que elas não estão nem preparadas para o que está vindo por aí. A live, gente, eu não sei se é a minha que está travando, se é a da Daisy, mas vocês podem sinalizar aqui, tá? O que está acontecendo, que a gente vai tentando ajustar. Vou pedir para vocês escreverem aqui embaixo para mim, visão sistêmica aplicada à estética, para eu fixar o comentário ali, tá bom? Para ficar tudo certinho. E falando sobre esse termo aí, eu queria que tu já trouxesse uma introdução aí para as meninas, porque esse é um tema ainda pouco falado dentro da área da estética. Eu diria que nem falado, digamos assim. Ah, peraí que já colocaram aqui, deixa eu colocar, ó, deixa eu fixar aqui. Então, enquanto você E vai tu fixando, veio. eu vou trazendo um pouquinho dessa introdução sobre essa visão. No ano passado foi um ano muito desafiador para mim, né? Já trazendo um pouquinho da minha história. Eu vim do interior do Rio Grande do Sul, então de uma cidadezinha bem pequenininha, de 5.000 habitantes. E antes mesmo de terminar a minha graduação, eu tinha um desejo muito forte de entrar para o mestrado. E eu me inscrevi, eu passei para essa seleção do mestrado, e para mim, na minha cabeça, no meu entendimento do momento, aquilo era um grande sonho para mim. No momento super conturbado do meu sistema familiar, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, eu saí de casa, então eu fui para longe de casa em busca desse sonho.
Chegando lá, né, eu descobri que esse sonho não era meu. E aí vem uma grande parte sistêmica que eu tive consciência a partir do momento que eu comecei a estudar mais sobre. Existe dentro dessa visão sistêmica, vem do sistema familiar, principalmente das constelações familiares. Então, é uma visão que tu não olha mais para o ser humano como uma coisa única, e sim algo muito complexo. Por exemplo, eu estou sob a influência do meu sistema familiar todo. Então, quem veio antes de mim, até 7 gerações. 7 gerações. 7 gerações influenciando nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas crenças, em tudo aquilo que a gente acha, percepção do mundo. Sim. E aí, nesse processo todo, né, eu percebi através dessa visão sistêmica que aquele sonho de ir em busca de um mestrado, do reconhecimento, que eu achava que eu só ia ser reconhecida se eu tivesse um título, era, na verdade, um buraco dentro de mim que eu estava querendo preencher. Era algo interno que eu estava buscando no externo. E por isso que eu acredito que muitas, Grazi, das pessoas que acabam tendo problemas em relação a isso e não conseguindo colocar a sua missão, o seu servir, é justamente por isso, sabe? Essa busca incessante por coisas externas, que aí tu chega no momento em que tu consegue aquilo que tu tanto desejava por tanto tempo, e aí tu percebe que aquilo já não é mais o suficiente. E acaba virando uma bola de neve sem fim, de uma busca externa sem fim. Sim, e aí... quase como que uma validação externa, né? Que a gente fica buscando nos outros, nas coisas, e nunca realmente olhando para o lado de dentro, que a gente ainda vai comentar um pouquinho sobre isso. Eu desativei os comentários aqui, gente, porque a live tá travando um pouquinho, e aí, para não sobrecarregar ali daqui a pouco a internet da Deise, então eu desliguei os comentários, mas daqui a pouquinho eu abro os comentários aí de novo para vocês interagirem, tá bom? Então, e realmente, isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não têm nem ideia da quantidade de coisas e cargas, né? Tanto emocionais quanto energéticas, né? Que vem lá do nosso passado, né? Como tu disse, são 7 gerações presentes ali. Inclusive, fora tudo isso que tu comentaste, né? Na nossa tomada de decisão. A cada decisão que nós estamos ali prontinhas para tomar, não, agora eu tenho certeza. Aí vem todo aquele bolo lá atrás e dizer assim, não, meu amor, você não tá pronto. Eu acho que a gente vai começar a colocar uns medos aqui, né? Umas crenças, uns negócios, e aí você fica, né, naquele poço de lodo ali, rodando, rodando, e não sabe o que está acontecendo, justamente por a gente não entender o que veio antes, né? Exato. Quem são eles? Quem sou eu? Quem somos nós, né? Como que nós estamos lidando com tudo isso no mesmo bolo aí, né? E falando um pouquinho da tua história aí, que tu disse, né? Que veio de longe, né? Como que foi esse processo, né? Do aflorescer? Porque a gente fala, quando a gente leva um pouco mais para esse lado, né? De visão sistêmica, as pessoas, é a mesma coisa que terapia, né? A gente fala sobre terapia, as pessoas levam para um universo quase que, né? Um mundo encantado. E na verdade a gente sabe que tem muitos desafios, né? Que tem muito crescer, né? Internamente para que o externo aconteça. Então eu quero que tu explique para as meninas como que foi esse aflorescer, assim, né? O que te guiou? Porque durante a nossa carreira a gente vai sendo guiadas, né? Muito para o mundo da cosmetologia, muito para o mundo da fisiologia, muito daqui a pouco para facial, né? A gente vai para nichos específicos. E o que te guiou para esse nicho específico aí? Principalmente, Grazi, foi a minha transformação, que eu percebi que em pouquíssimo tempo, comparado a tudo aquilo que eu já tinha vivido, eu simplesmente transformei a minha vida, transformei a minha carreira profissional e pessoal em questão de pouquíssimo tempo, tomando essa consciência. E, na verdade, quando a gente vem para essa visão sistêmica, tudo isso acontece quando a gente entende, prestem atenção, que os nossos pais já nos deram tudo que eles podiam. Tudo. Que foi a vida. Independente do que tu tenha passado com eles, eles te deram tudo que eles podiam de melhor. E aí tu entende que tu não precisa mais ficar
virada para eles, reivindicando algo deles, que eles não te deram o que tu achava que fosse o ideal para ti, porque eles fizeram o melhor que eles puderam nas condições que eles tinham. Lembrem que eles são seres humanos igual a nós. Nós também algum dia teremos filhos e vamos agir talvez parecido com eles, se nós não tomarmos consciência desses mecanismos. Então eu entendo que eles já deram tudo o que eles tinham para mim e eu me viro nesse momento para a vida. Por isso que a gente fala no ditado, né? Ah, se vira, vai se virar. Por que se virar? Porque é justamente para isso. No momento em que eu acho que eles não me deram o suficiente, eu fico virado para eles, para trás. E o fluxo da minha vida flui, continua. O tempo passa e eu tô aqui, querendo algo mais deles. No momento em que eu entendo que eles já me deram tudo, eu me viro para minha própria vida. E aí que eu consigo olhar para os meus projetos, para os meus sonhos, para saber se tudo aquilo que eu estou fazendo no dia a dia está condizente com aquilo que eu quero, aonde eu quero chegar. Entende que tem muitas pessoas que têm essa incongruência entre o que faz com aquilo que quer? Sim, sim, exato. A gente fica Então, é muito um no campo das. processo. Sim, fica muito no campo das ideias e pouco no campo da execução, né? Isso que Exato. tu falou sobre realmente se virar, né? O quanto é importante isso para que a gente consiga alcançar realmente os nossos projetos. Eu acho que o que poderia resumir esse processo, né, são duas palavras assim, né? Honrar de onde viemos, né? Honrar o nosso passado, principalmente, e perdoar, né? Porque independente do que tenhamos passado aí durante esse processo da vida, nós precisamos honrar e nós precisamos perdoar, seja lá o que tenha acontecido, para que de fato você consiga olhar para frente. Então, todo mundo, né, Daisy, tem uma história única e eu acho que é isso que é o tão lindo da vida, né? Cada pessoa tem uma história única e ela precisa se honrar daquilo ali, né? Precisa realmente ir olhar para frente para ver o que que tem depois de tudo isso. Exatamente. Acontece que muitas vezes a gente se coloca num lugar onde a gente olha para trás e cobra, né? Por que que eu não tive daqui a pouco a melhor escola? Por que que eu não tive, né? E fica naquela cobrança incessiva. Por que que o fulano tem isso, não tenho isso? Porque meus pais não me deram isso? E a gente fica naquilo. E eu acho que tu trouxeste uma coisa muito interessante em relação aos pais, que é realmente eles deram tudo, né? Que eles podiam, dentro da consciência que eles tinham naquela época, naquele momento. Exato. Então, o nosso papel, e a gente fala muito sobre quebrar o ciclo e etc., é justamente aumentar o nosso nível de consciência em relação a tudo, né? Sobre a vida, sobre a criação, sobre uma série de coisas, para que então a gente consiga passar para outras gerações, né? Mas tudo está em nível de consciência. Então, Exato. é o que eles tinham na época, era a consciência deles naquele momento, sobre aquela percepção de vida, né? Sobre o que eles passaram até então ali. Exatamente. E essa questão de percepção é muito importante, né, Grazi? Porque nós precisamos trazer isso para nossa mente, de sair do papel de vítima, né? Uhum. Porque é muito fácil eu me sentir a vítima, eu me sentir que eu não tinha as condições suficientes para uma cidade de 5.000 habitantes, que todo mundo se conhecia, que eu estava perto de todas as pessoas que eu amava, e aí, do nada, eu resolvo ir para longe, 8 horas de distância entre a minha família. Já fazem 4 meses que eu não vejo eles. Eu não passei o Dia dos Pais com meu pai, mas eu, nesse momento em que eu entendo aonde eu quero chegar e tudo aquilo que é possível e que eu preciso fazer no meu dia a dia, eu entendo quais as ações eu preciso tomar. Não é no lugar de ficar próximo de todos e talvez naquela condição que eu tinha que eu iria alcançar os meus sonhos. Então eu entendi que eu precisava sair do papel de vítima, abrir mão daquele comodismo que era maravilhoso estar perto de todo mundo, era maravilhoso ter todo mundo por perto e entender que agora eu sou adulta, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus objetivos e eu preciso fazer algo em relação a isso. E essa questão da história, a gente precisa ter a percepção de que tudo o que aconteceu, de bloqueios, de traumas principalmente,
Eles precisam, e através dessa visão sistêmica, nós conseguimos transformar um trauma num recurso. Isso é muito importante. É a chave principal do processo. É tu entender que aquela dor que tu viveu lá, quando criança, ou quando adolescente, ou ainda adulto, fez com que você se transformasse na pessoa que você é hoje. E através do que te aconteceu aqui, que te doeu, que talvez ainda doa, você se transformou naquilo que você é hoje. E você se transformou por algo maior, para servir alguém, para ter essa tua história passada adiante, para te conseguir transbordar e fazer valer a pena aquilo que não foi tão bom assim. Exato. Para servir de combustível, né? Porque todo mundo em algum momento já passou por algum tipo de situação. É impossível, gente. Hoje não existe uma pessoa, nossa, uma pessoa muito evoluída. Não tem traumas aí, ou não tem cicatrizes da vida, né? Eu acho que isso que a Daisy trouxe é o mais lindo, é entender. Porque assim, o lugar de vítima, vamos combinar? É um lugar quentinho, né? É um lugar assim, é uma caminha quentinha de manhã. Poxa, é confortável demais, entendeu? Então, tá tudo bem ali, sabe? Então, sair desse lugar é um grande desafio. Não é um desafio sair de manhã na cama quentinha, 5 graus da manhã, gente, para estarmos aqui fazendo live. Pô, é um grande desafio aí. É a mesma coisa para sair do lugar de vítima. Então, conhecendo, né, um pouco da história da Daisy, eu acho que vocês também já conhecem a minha, gente. A gente teria argumento o suficiente, minha amiga, para dar e vender os nossos argumentos para não sair desse lugar de vítima. Mas esse lugar quentinho, nada acontece, né? As coisas grandiosas não acontecem. Você não vê, você não enxerga o seu sistema, você não se enxerga, você não se reconhece. E é realmente fazendo todo esse processo, e é um processo, né? Por isso que eu costumo dizer para as pessoas, o quanto antes as pessoas começarem na busca do autoconhecimento, que eu acho que é isso, né, Deise? É muito estar aberto ao autoconhecimento, e não é um processo fácil, né? É um processo extremamente desafiador. Esse processo de olhar para dentro, né? Se reconectar. É um processo longo e é o processo da vida inteira, né? Ninguém vai fazer alguma coisa e pensar assim, ah, não, agora tá tudo Não bem, tem fim, né? né? Não tem fim, porque Deus, né, o universo, enfim, o seu Deus, né, cada um tem o seu, mas enfim, essa força maior, ela vai preparando a nossa consciência para lidar com cada uma dessas coisinhas que aconteceram. Então, tem traumas que você vai estar preparada aí a lidar com 35, 40 anos, não saberemos. O quanto antes você começar, melhor para todo mundo. Exato. E é essa questão da própria realização também, né, Grazi? A gente vê como as redes sociais trouxeram esse problema de autorrealização, né, de afastamento da própria essência, de todo mundo estar falando a mesma coisa, copiando exatamente igual ao que o outro fala, e aí começa a se afastar de cada vez mais daquilo que a pessoa é. E nessa questão do mestrado, foi exatamente isso que aconteceu. Eu percebi que eu estava me afastando cada vez mais daquilo que eu acreditava e daquilo que eu desejava, e aí eu comecei a ter crises de ansiedade. Então, também fica um alerta, né? Tenha esse olhar cuidadoso a tudo aquilo que tu sente. Presta atenção naquilo que tu vem sentindo. Porque talvez sejam sintomas que são super necessários para ti, talvez, tomar uma consciência diferente daquilo que tu já tem. Então, é esse olhar cuidadoso e atento a nós mesmos, né? Aos nossos pensamentos e às nossas emoções, que aí a gente consegue ter essa consciência maior e conseguir ter, então, essa clareza de todos os processos. É se respeitar, eu acho que essa é a grande verdade, né? Como tu disseste ali, a questão da internet é um ponto muito positivo, né? Afinal, estamos aqui conseguindo trazer essas conexões. Tem muitas coisas que conseguem nos beneficiar através da internet, mas é muito isso que a Daisy trouxe, né? A questão, principalmente, eu acho que da comparação. Então, está todo mundo fazendo, eu preciso fazer isso também. Quando, na verdade, é se respeitar, se entender e se conhecer, né? A gente só consegue se respeitar se a gente se conhece, se a gente se entende. Se a gente sabe o que sim, o que não, o que a gente quer e o que a gente não quer. E isso é um processo. Ninguém acorda de manhã tendo plena consciência do que realmente quer e do que realmente não quer.
A Daisy, por exemplo, como ela contou para vocês que ela se mudou, né? Saiu lá do interior, né? Venceu os medos, os desafios. Isso foi um processo, não foi simplesmente ela acordou e um dia, não quero mais, hoje eu vou me mudar daqui. Não, foi um processo de amadurecimento, de entendimento sobre quem é ela, sobre o que ela quer, sobre o que ela vislumbra para o futuro, né? E aí sim a gente vai se fortalecendo, né? Internamente, né? De todas as formas para que a gente consiga dar esses passos maiores aí. Muitos Tudo. dos medos, né, Grazi, da exposição principalmente. Eu fui essa pessoa, eu já estive nesse lugar de não conseguir gravar um story, de não conseguir falar sobre o meu trabalho, de ter esse medo extremo do julgamento, da comparação, de se comparar. Lá no início, lá quando eu comecei o curso contigo, a minha comparação era contigo, que já estava há anos e anos no mercado. E a gente faz essas comparações desleais com nós mesmas. Nós não nos comparamos com nós ontem e nem com uma pessoa que está começando junto conosco. A gente se compara com a pessoa que é a inspiração para a gente. Então, essas comparações, elas ficam muito distantes, porque a gente não enxerga todos os anos de trabalho que essa pessoa percorreu para chegar onde ela está hoje. Então, não se compare. E quando vem a comparação, porque é algo natural, né? É do nosso cérebro, é do instinto humano, você traga para o córtex frontal essa consciência de que não, essa pessoa começou no mesmo momento que eu, essa pessoa tem a mesma história que eu, essa pessoa sabe o quanto eu sei, então trazer essa questão da comparação somente contigo mesma ontem é muito importante nessa questão de conseguir se expor. E eu não sei se você consegue ativar os comentários aí, Grazi, para nós entender um pouquinho delas, qual é o principal desafio no momento. Se é essa questão de falar sobre o próprio trabalho, se é essa questão de autossabotagem, de autocobrança, de dificuldade da execução. Tudo isso tem uma raiz sistêmica que vem lá do nosso sistema familiar. A autossabotagem, eu acho que não tem um ser humano na face da Terra que não se autossabote, vamos combinar, entendeu? É o lugar da cama quentinha, então, eu vou treinar, não, hoje a cama tá quentinha, eu poderia ler mais uma hora, não, mas eu já tô cansada, vou deitar que a cama tá quentinha, então eu acho que assim, a autossabotagem ela faz parte aí, né? E é justamente estarmos conscientes no momento presente para entender, não, eu vou realmente fazer, né? E eu acho que tu traz alguns pontos muito importantes nos teus conteúdos, inclusive para as meninas que ainda não seguem a Daisy no Instagram. A Daisy, ela agrega demais, sabe? Às vezes você tá tão no piloto automático e aí você ouve uma frase dela, você ouve um vídeo dela, você assim, caraca, eu precisava dessa chinelagem hoje, entendeu? E aí você volta, você fica refletindo sobre aquilo, né? Então isso é muito interessante. Deixa eu ver o que as meninas colocaram por aqui. A Tainá é a nossa esteticista maravilhosa, alquímica. Eu ainda quero trazer essa mulher aqui para conversar com vocês, gente. É desleal se comparar, gente. A comparação, a gente costuma dizer que a gente trava, né? Eu costumo dizer que quando a gente se compara, a gente coloca um muro na nossa frente. Ao invés desse muro, você precisa colocar um espelho, sabe? Olha para si, olha para sua história, olha o quanto, né? O quanto você já fez. Eu costumo dizer, quando eu olho alguma coisa assim que eu acho muito legal, sabe? Que eu digo assim, nossa, que legal seria. Eu trago essa frase, que legal seria se eu também pudesse fazer isso, né? Eu fico legal, eu fico feliz pela pessoa, eu fico feliz verdadeiramente de ver aquilo daquela pessoa, sabe? Conquistas, sejam conquistas profissionais, conquistas materiais, né? Olha assim, nossa, a pessoa que louco seria, e o que louco seria, tira esse bloqueio, sabe? Porque daí você joga pro futuro, você joga pro seu eu do futuro, entendeu? Deixa que o eu do futuro trabalhe para isso, né? E que bom que essa pessoa está conseguindo isso. Tudo é uma questão de vibração, a Daisy traz muito isso também, né? O que nós vibramos, o que nós estamos ressoando aí com as pessoas, né? Com o mundo, isso volta pra gente. Então, não adianta você olhar aquilo ali e você falar de uma forma de mentira, digamos, né? Você tem que sentir verdadeiramente que você está feliz por aquilo ali. Porque aquilo ali vai voltar na mesma intensidade para você. Exatamente. A vida é um reflexo, E essa né? questão do julgamento, né, Grazi? Tudo aquilo que a gente julga, a gente não vai ter. Então, se
eu olho uma viagem de uma pessoa que tá, sei lá, na Europa e eu julgo essa pessoa, mas no fundo eu desejo estar lá, até tu não curar isso, tu não vai conseguir Vai. ir para essa viagem. E a Uhum. gente pega muito isso. Por exemplo, na autoimagem, né? No corpo perfeito. Muitas vezes a gente olha uma pessoa que tem um corpo que a gente deseja e a gente julga essa pessoa. Inconscientemente a gente julga. Então a gente está dizendo para o nosso cérebro que aquilo é ruim, que aquilo é feio, que aquilo é isso, que aquilo é aquilo, conforme as nossas crenças, que lembra, vem de todo o sistema, e isso acaba afastando daquele desejo que a gente possui. Então a gente só vai conseguir de fato realizar aquilo, os sonhos que a gente deseja, se a gente tiver essa cura e essa mudança de crenças, né? Esse modelo mental. E isso vem muito dos nossos pais, trazendo mais para essa questão sistêmica, né? O que é um sistema? Por exemplo, hoje na natureza, quais os sistemas existem? Ecossistema, sistema solar, sistema propriamente dito do corpo humano, trazendo aqui para os profissionais da pele, o sistema tegumentar. Né? O que é o sistema tegumentar? São estruturas que são interconectadas e que uma tem influência sobre a outra. Então, tem esse processo de homeostase, que nós falamos muito, né, dentro dos cursos, a Grazi com certeza traz muito dentro do Fórmula, dentro da eudermia é trabalhado muito essa questão de homeostase do sistema. E o mesmo acontece com o nosso sistema familiar. Nós estamos em homeostase com o nosso sistema. Nós estamos, querendo ou não, inconscientemente ou não, seguindo, se não tomada consciência, né? Seguindo um grande padrão familiar. E se a gente está nesse lugar que não conhece a nossa história, por exemplo, eu sou descendente italiana. Os meus bisavós vieram fugidos da guerra. Isso está na minha terceira geração. Eu sou a terceira geração disso. Então, imagina o quão presente não está no meu sistema de crenças tudo o que eles viveram. Se eu não sei dessa informação, eu vou estar diante de situações incríveis, por exemplo, no âmbito profissional, e eu não vou me sentir que mereço estar ali. Então, tudo isso nós precisamos tomar consciência, né? Trazer isso para a consciência para entender, de fato, o que é um padrão que está sendo somente repetido sem eu questionar. E quantas coisas nós fizemos Nossa, sem nos muito, questionarmos. muito. Então, Não, e isso é até, eu muito cheguei a me importante. emocionar agora que tu falou sobre os teus antepassados, né? E isso, inclusive, até o fato de tu sair, ó, a gente fica emocionada, de tu sair de uma cidade para outra, vem toda essa questão da fuga. Será que eu tô fugindo? Será que eu deveria ficar, sabe? E aí vem aquela confusão interna, vem aquela briga, aquela luta interna, até entender que não, está tudo bem fazer essa transição, essa mudança, né? Então, nossa, o quanto é importante nós olharmos para dentro, né? E principalmente para trás, né? Olharmos para trás, entender o que aconteceu e fazer esse reflexo de olhar para dentro. Vou ler alguns comentários das colegas aqui. A Josi colocou o seguinte: minha história é igual. Eu moro em uma cidade pequena e estou com medo de recomeçar em outra cidade. Aí, o medo ele nos paralisa, né? O medo ele não, assim, gente, o medo Nunca tudo na vai nossa vida vai deixar dar de um friozinho na existir. barriga, gente. O medo, agora, né? Nós estamos envolvidas em vários projetos aí, gente, dá um medo, dá uma coisa, que assim, meu Deus, eu tô dando um passo aqui, mas meu amor, dá o passo que Deus coloca o degrau, entendeu? Você vai entender com os sinais de tudo aí que ele vai te mostrando se é o momento de fazer e se não é o momento de fazer. Mas o medo, o friozinho na barriga, se você tá sem frio na barriga, você tá sem vida, entendeu? Exato. É necessário, o frio na barriga é obrigatório, entendeu? Eu detesto entrar em algum projeto que a pessoa esteja assim, 100% segura. Eu pensei, isso aqui vai dar problema. Agora, nossa, será? Será? Não, vamos fazer. Vamos dar o passo que Deus coloca o degrau, Não existe entendeu? Assim, faz segurança parte do movimento. Não existe 100% de segurança, né, Grazi? Isso uma percepção, na verdade, de uma criança ferida, né? E a gente Uhum, fala muito isso no sistêmico, de que a pessoa que quer segurança ainda quer o colo da mãe. Então, uhum. talvez tenha uma parte
fragmentada, né? Dessa pessoa que busca por segurança o tempo todo, que ainda não uniu, sabe? Quando acontece um evento traumático, eu acho que isso é bacana de trazer aqui, até para vocês sair do imaginável e trazer para algo palpável. Quando acontece um trauma, acontece uma tripartição no nosso sistema cerebral, enfim, nos nossos sistemas de crenças e memórias e tudo mais. E essa é como se a alma congelasse, é como se tivesse uma feridinha ali que precisa ser revista. E até que tu não traz para a consciência isso e vê aquele fato de outra forma, você não consegue seguir. É como se ficassem partes suas congeladas e aí você não consegue unir, integrar, unificar. E é nesse processo de tomada de consciência através da constelação que a gente consegue fazer isso. Então, essa questão da insegurança é muito presente nessa questão do trauma propriamente dito. E nós só crescemos quando a gente vai, mesmo com medo, sabe? O medo não vai deixar de existir, é algo normal, é algo fisiológico. Se nós não tivéssemos medo, nós nos colocaríamos em situações de risco a todo momento. E isso iria contra a nossa própria vida. Eu iria me jogar num prédio e acharia que estava tudo bem e eu ia me machucar, enfim. Então, a gente precisa do medo. Só que também a gente precisa entender que o medo, até certo ponto, é benéfico. E a partir de um ponto, o momento em que ele me trava, em que ele me paralisa, é um sinal de que tu precisa olhar para isso. Precisa olhar para o que está por trás disso. Por exemplo, né? Eu vi que uma colega que falou sobre a questão da culpa de sair de casa, que achava que estava deixando a sua família. Isso acontece muito quando nós nos colocamos num lugar que não é nosso no nosso sistema familiar. E eu vou dar um exemplo bem claro que foi o que aconteceu comigo. No momento em que eu saí de casa, os meus pais estavam se separando. E eu morava, né, no interior. E o meu pai saiu de casa e minha mãe ficou sozinha. Eu, por estar em casa, me coloquei no lugar do meu pai. E o momento em que eu tive que sair de casa, eu achava que eu estava abandonando ela. Porque eu estava me colocando numa situação maior até que ela. E nessa questão sistêmica tem muito forte a ordem. Nós precisamos entender que nós somos filhos pequenos diante dos nossos pais. Os nossos pais é que sabem o que eles têm que fazer com as suas próprias vidas, com seus próprios destinos. E é muito nesse lugar de ficar querendo melhorar os pais, ficar querendo mudar os pais, que nós não conseguimos sair desse lugar. Porque, de certa forma, né, Grazi, é um lugar de importância. A gente se sente importante, a gente se sente melhor. Ai, porque agora eu tenho X conhecimento, eu tenho X curso, eu tenho X vivência, eu tenho X seguidores. Eu sou melhor e maior que eles e eu tenho que ditar o que eles têm ou não para fazer. E não é nesse lugar que a gente consegue estar leve, né, no nosso próprio lugar, porque aí a gente está ocupando um lugar que não é nosso. É como se a vida toda tivesse o mundo todo, né, tivesse uma grande mesa com diversas cadeiras. E tem cadeira para todo mundo, mas não tem cadeira sobrando. E se eu levantar da minha cadeira e ocupar a cadeira do meu pai, por consequência, o meu pai saiu do lugar dele. E eu saí do meu lugar. Alguém vai sentar na minha cadeira e eu tô sentando na cadeira do meu pai. Vocês têm noção da desordem que isso acontece no sistema? A desordem que isso causa em todo o sistema familiar? E se eu não reconheço isso, eu sentada na cadeira do meu pai, se eu tenho filhos, que desordem é que acontece? Nossa, pensa se eu me manter na cadeira do meu pai e ter os filhos nessa cadeira do meu pai. Olha onde todo o meu sistema vai ser construído. Então, não é só para nós que nós precisamos olhar para essas questões sistêmicas, mas sim para todo o nosso sistema que está sendo construído a partir de nós, né? E todas essas curas e essas tomadas de consciência que nós adquirimos agora vai ser passada para os nossos filhos. Então, não é uma cura somente minha, é uma cura de todo o sistema familiar. É uma cura de todos os meus ancestrais que vieram lá da Itália no navio fugidos da guerra,
Vocês têm noção da grandeza que é isso? Não, é muito, né? Eu ficaria horas ouvindo sobre isso me veio 1 milhão de coisas na cabeça, porque é um processo. Então a gente começa a ver tudo que já foi feito, né? Tudo que já foi trabalhado ali, sabe? Eu acho que o mais importante, assim, é uma tomada de decisão, sabe? É uma decisão de querer olhar. Então, enfrentar aquilo ali que não está legal. Então, eu, por ser uma pessoa muito prática, eu sou muito prática, sabe? Então, se me vem alguma coisa, qual é a forma mais prática que eu tenho de resolver esse problema aqui? Então, vamos supor, né? A gente falou muito sobre insegurança. Hoje, se eu falar pra você, gente, eu já fui uma pessoa totalmente insegura, vocês não vão acreditar. Mas eu sou canceriana, gente, eu sou muito envergonhada. Então, dificilmente eu vou chegar num lugar e já vou ser amiga de todo mundo, já vou. Não, gente, eu sou muito reservada. Então, eu olho, eu observo. Para eu me comunicar foi um grande desafio. Eu não sabia me comunicar. Então, tudo isso é um processo. Como que foi isso, né? A gente olha para dentro. Olha, isso aqui não tá legal. Eu preciso saber me comunicar, porque eu preciso melhorar a comunicação no meu trabalho. Eu preciso vender o meu trabalho. Eu preciso saber me posicionar ali. Como que eu vou fazer? Bom, vou buscar alguma coisa para me desenvolver nesse ponto. Bom, então tem alguma coisa acontecendo na minha base familiar, né? O relacionamento tá um caos, daqui a pouco tá tudo um caos. O que que você precisa fazer em relação a isso? Olhar para isso, ver o que que tá acontecendo em relação a E isso. é sempre sobre nós mesmos. Toda vez que tu se incomodar com algo no outro, e de tu ter uma situação difícil com o outro, olhe para ti. Sempre acontece isso para olhar para ti. Pensa que são provas que acontecem no nosso dia a dia para nós vermos até que ponto a gente evoluiu naquele sentido, sabe? Parece que às vezes até. E é um processo constante, porque muitas vezes tu trabalha isso, tu acha que tá tudo certo, e aí no outro dia vem uma pessoa e põe o dedo na tua ferida. E aí é como se fosse uma prova se tu de fato curou aquilo ou não. E é sempre sobre você. É a forma Sim. como. Não é nada pessoal. As pessoas não fazem isso porque é contigo. Né? Nós temos que parar com essa coisa de achar que a gente é a última bolachinha do pacote, que só acontece com a gente, de que tudo isso, nossa, só acontece comigo. Gente, todo mundo passa por todas essas situações. E o que difere uma pessoa da outra é a forma com que ela enfrenta aquela situação, né? Exatamente, exatamente. A Tainá colocou um comentário muito legal, que eu sou fã da Tainá, gente. Quero muito trazer essa mulher aqui no café para conversar com vocês. Na verdade, hoje, minha maior dificuldade tem sido me dividir em ser mãe e ser quem eu desejei ser e construir a partir da minha essência. Eu vim de uma família onde as mulheres abdicaram de tudo para serem mães. Olha o quanto é forte esse sistema, gente. Olha o quanto é Total. forte esse sistema. O que acontece, né? O padrão que está estabelecido na tua mente é que a mulher ela precisa abdicar de todos os seus sonhos para cuidar dos seus filhos. E talvez por você não. Olha, eu tô arrepiada para falar isso para ti. Para quem for, né? A Tainá, acredito que seja, né? Até o momento em que você. No momento em que você pensa em olhar para os seus sonhos e se dividir, porque na verdade não é uma divisão, né? Nós somos várias partes. Eu sou a Daisy que está aqui, eu sou a Daisy namorada, eu sou a Daisy filha. Então nós somos várias partes e nós não precisamos ser uma única coisa. Nós não precisamos ser somente mãe ou somente filhas ou somente isso ou somente aquilo. Em cada momento do dia eu sou uma. E tá tudo bem. Ai, tô toda arrepiada, era muito pra ela isso mesmo. E ela que é toda da energia, ela deve ter sentido isso também. Eu cheguei a lacrimejar aqui, gente, é verdade. Porque é o que? Nossa. É todo um sistema que até então veio essa crença de que não podia olhar para os seus sonhos, que precisava olhar para os seus filhos. E aí, o momento que ela pensa em olhar para os sonhos e para os filhos, ela fica num lugar onde é desconhecido. E aí vem toda essa questão de insegurança, porque para o sistema dela não é um padrão pensar nos sonhos e ao mesmo tempo ter filhos. Então, esse processo de se autoconhecer, com certeza, vai te dar todo o embasamento possível para te ser várias partes e todas as partes que tu desejar ser. A Caroline colocou aqui, sempre faço isso. Hoje vivo para a maternidade, mas procurei fazer minha pós em injetáveis.
sempre acabo me comparando com o meu marido, que ganha muito bem, e eu me sinto estagnada, não consigo ver onde cheguei. Eu acho que as mulheres aqui, a gente carrega um peso dessa nova sociedade, né? Dessa nova geração, assim, de mulheres provedoras, de mulheres que vão lá e fazem, de mulheres que, sabe? Só que, gente, a gente precisa lembrar que nenhum outro ser, né, gera uma nova vida, só a mulher. E isso é muito, 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 muito grande. É Isso é muito divino. muito. É muito, Então, muito a divino. culpa que carregam, meu Deus, eu tenho que ser mãe, eu tenho que trabalhar, eu tenho que prover. Não, meu amor, não, entende? Então, entender a ordem de cada coisa, os fatores, se respeitar. E eu acho que principalmente respeitar essa etapa da vida que é tão importante, que vai fazer parte do resto de toda a vida daquele serzinho que tá ali, sabe? Então é tirar um pouco, eu acho que eu vou trazer um profissional para falar um pouco mais sobre essa maternidade, sabe? Esse peso da maternidade, porque isso pesa também nas mulheres, né, Daisy? Total, e a comparação, que a gente volta para o ponto inicial Volta. da comparação, né, Grazi? É muito forte essa questão. O que aconteceu, né? Nos últimos anos, a sociedade em si, ela, se a gente parar para analisar essa questão sistêmica, nós temos duas polaridades, tá? O feminino e o masculino. O feminino é toda a parte divina, de intuição, de criação, de introspecção. E o masculino é o externo, é o ir para o mundo, é o fazer, é o executar. No momento da gestação, é um momento muito interno, muito introspectivo. E aí há essa cobrança de estar no externo, de estar produzindo, de estar fazendo. Nesse sentido que ela trouxe ali da questão da comparação com o marido. Lembra, ele possui uma energia masculina muito maior que a tua. Tu não vai conseguir se comparar com a produção e com a execução de um homem. Por isso que nós somos seres diferentes, homem e mulher. O homem naturalmente vai ser muito mais executor, muito mais prático, muito mais, sabe, direto ao ponto. E a mulher vai ser sempre muito mais introspectiva. E nós precisamos ter essas energias equilibradas e ter esse discernimento de que é necessário introspecção. Porque através da introspecção eu me conecto com quem eu sou e tenho a criatividade, por exemplo. Quantas pessoas aqui têm dificuldade de criar algo novo? É falta de conexão com o feminino. E nós precisamos de tempo para se conectar com o feminino. Né? A gente precisa aí de um banho demorado, de um cuidado com a autoestima. Nós somos mulheres que trabalhamos como profissionais que buscam entregar isso para o outro. E talvez nós não estamos olhando para isso em nós mesmas. Não estamos Né? entregando para nós mesmas, né? A gente vende a autoestima, a gente vende o bem-estar, a saúde. Eu falo muito isso. E muitas vezes a gente não aplica em nós mesmas, né? A gente não olha, não para na frente do espelho e diz assim, minha amiga, que sobrancelha é essa? Né? O que está acontecendo aqui, entendeu? Vamos fazer isso, vamos dar um jeito nisso. Então é isso, é muito o olhar, né? Para que a gente consiga replicar isso para outras pessoas, né? A Brenda colocou aqui. Quando eu saí de casa, eu me senti muito culpada por ter deixado a minha família. Mas agora já está mais tranquila. A Brendinha aí já está. Há quanto tempo, Brenda, que você está aqui? Já faz um tempo também, né? Já faz um tempinho aí que tomou essa coragem e foi para a vida. E quem não tem filhos, né? Lembrando que os nossos filhos também são os nossos projetos e o nosso trabalho. Então, gestar as ideias, né? Criar as ideias através desse olhar, dessa intuição, dessa conexão com o divino. Isso é algo muito feminino. Se tu for pedir para um homem criar um projeto, tenha certeza que ele não vai pensar em detalhes, ele não vai pensar como a pessoa vai sentir, ele não vai pensar nas experiências. Tudo isso é feminino, é da intuição e é da energia feminina. Então, para criar algo novo, né? A gente fala muito de autoridade. Eu quero ter autoridade. Autoria da própria idade. Então, autoridade, dividindo a palavra ao início, autoria. Então, é ser autor. Autor é ser criador daquilo. Idade é tempo. Então, eu preciso ser criador daquilo por um tempo para criar uma autoridade. E muitas vezes a gente busca uma autoridade somente replicando aquilo que o outro criou, que não é da nossa própria essência. E aí que a gente não consegue manter uma constância. Aí a gente começa a se auto-sabotar porque a gente não entende
um propósito maior por trás daquele projeto. Eu poderia ter postergado essa live aqui com vocês, mas eu entendo que talvez uma pessoa que entrou aqui escutou algo que precisava escutar. É além de mim, entende? É um servir além de mim, que não é sobre o meu ego, não é sobre o querer controlar o que as pessoas vão falar aqui, não é sobre o medo da exposição, é sobre algo maior que possa servir além de mim. Exato. Né? É o deixar fluir, né? E eu acho que tu falou uma coisa muito linda que é sobre o servir. E se as pessoas pudessem entender que todas as pessoas no mundo, todas as pessoas no mundo vieram servir de alguma forma. Então, você entender o que é que você veio servir ao mundo, independente das críticas. Gente, a gente trabalha com a internet, o hate come solto, dia sim, dia também, entendeu? Mas dane-se, nós estamos aqui para cumprir um propósito maior, né? Nós temos coisas para passar para outras pessoas, conexões para serem feitas, né? Então, é realmente olhar para dentro, entender, né? E aí, o que é a questão do propósito? Infelizmente, essa palavra, ela foi, enfim, caiu em mau uso, né? Mas a gente pode transformar ela realmente nisso, em servir. O que você veio servir? O que você é boa para fazer, sabe? E todas as pessoas, além, né, de virem com esse servir, todas as pessoas são únicas. Todo o servir é único. Ah, mas ela também faz a mesma coisa que eu, mas não é igual a você. Não é do Você tem o mesmo seu jeito. servir, aquela pessoa tem o servir dela de forma única. Única. E às vezes eu vejo muito isso. Ah, mas aqui na minha cidade todo mundo aplica tal coisa, mas meu amor, você é única. Como é que podem aplicar a mesma coisa que você? Até podem aplicar a mesma coisa, mas não da mesma forma E que são você, porque você é diversos única. conteúdos e diversos conhecimentos que a gente vai integrando, né, Grazi? Então, uma coisa vai somando a outra. Talvez a pessoa em que você acha que é igual, que faz o procedimento igual ao teu, não tem tal conhecimento que você aplica no teu dia a dia. E essa questão de trazer, né, para a humanização, para o carinho, para a presença. Quantas vezes nós fizemos vários atendimentos no dia sem prestar atenção no toque, naquilo, no presente, naquilo que a gente está fazendo ali no momento, né? Então, é trazer muito isso. E essa questão de se conhecer é muito importante. É que você falaste, né, dos haters. Se eu não sei quem eu sou, venho para as redes sociais com essa insegurança, o primeiro comentário negativo que fizerem sobre essa visão sistêmica aplicada à estética, por exemplo, se eu não conhecer esse propósito além que nós acabamos de falar, eu vou me paralisar, eu não vou mais fazer. Eu não vou mais conseguir aparecer. Porque aquele comentário negativo vai influenciar toda vez que eu abrir a câmera do celular, eu vou lembrar daquele comentário e vou me paralisar. Então, é ter esse entendimento além, né? E ter essa clareza de que não é o que o outro fala, tanto negativo quanto positivo. Exato. O comentário positivo, né, alimenta o nosso ego e muitas vezes nos distancia daquilo que a gente tem para fazer. Então, ter esse discernimento da clareza do caminho para, de fato, conseguir transmitir esse servir, né? É realmente um meio termo, né? Não se deslumbrar com os elogios e também não cair aí com enfim, os ataques aí de haters, né? Ou daqui a pouco um comentário ruim, ou daqui a pouco uma crítica, não é? Todo mundo adora dar uma crítica construtiva, meu amor, ninguém pediu. Se alguém pedir, você dá. Se não, meu amor, não dê a sua crítica. Guarde pra você, tá bom? Guarde pra você. Vem aquela crítica, né, disfarçada, vem aquela coisinha assim disfarçada de crítica construtiva, quando na verdade a pessoa tá ali te detonando. Ai, só que aí nesse momento vem a clareza, né, Grazi? A clareza de que é sobre ela e não é sobre você, e tá tudo bem. Exatamente, Se ela exatamente. não tá bem com ela mesmo, o problema é dela. E a gente trabalha nós mesmos. Isso tudo é um entendimento, tudo isso é um caminho a ser percorrido, né? Claro que tem coisas que chateiam, tem coisas que daqui a pouco, dependendo do elogio de quem vem, a gente fica assim, ah, meu Deus, eu ganhei um elogio, ela era minha inspiração, meu Deus. E aí o ego fica assim, né? O ego fica lá em cima, assim, deslumbrado. Aí daqui a pouco vem alguém que desce aí uma crítica construtiva e te bota lá embaixo, né? No cachorro, entendeu? E aí você fica assim, meu Deus, quem eu sou? Por que, né? O que eu tô fazendo? Então, é não se deslumbrar nem com um nem com o outro, e sim
seguir o caminho do meio, né? Olhando e isso, gente, assim, claro, todo mundo gosta de receber um elogio e ninguém gosta de receber críticas muitas vezes, né? Mas da onde está vindo essa crítica e de quem está vindo essa crítica, isso é muito importante, sabe? Então, assim, eu aceito críticas, mas de pessoas que eu amo muito, porque senão, meu amor, te agradeço, beijo, a gente se fala, tá bom? Qualquer coisa eu te aviso. Não vou estar aceitando, entende? Então, porque as pessoas elas falam muito mais sobre elas do que sobre realmente a percepção de alguma coisa, né? O tempo inteiro, eu Exato. acho que é esse o É um trabalho. reflexo que ela está enxergando uma parte que ela não gosta em ti. É simplesmente isso. Ela olhou para mim, ela não gostou de algo meu, que na verdade é algo dela, que refletiu naquilo que eu falei, o que eu fiz, e aí ela sentiu essa resistência e vai falar para mim. Se eu não souber que não é sobre mim, é sobre ela, eu vou ficar sendo influenciada sobre aquela fala negativa ou positiva. Então é sobre essa consciência de que não é nada pessoal e que não acontece só conosco, né? Exato. A Lari colocou aqui, há uma semana abri uma nova estética em uma nova cidade. E hoje é o meu primeiro dia de atendimento. Essa live é necessária para mim. Lari, olha aqui, que os bons anjos abençoem grandiosamente esse negócio, tá bom? Que abram todas as portas aí da Amém. prosperidade nesse novo negócio, tá bom? Seja incrível aí para você. As meninas dando parabéns aqui para ela. Buenas, deixa eu ver aqui. Meninas, vocês têm alguma pergunta aí para dona Deise? Vamos quebrar esses padrões, diz a Chay. Viemos quebrar esses padrões, a Chay disse aqui. Incrível. É isso. Não Nós só precisamos abrir estamos mão aqui de para isso. nada. A Chay colocou aqui, ó, não precisamos abrir mão de nada. Podemos ter muitas versões. Exato, é essa crença que nós tínhamos falado, né? Da questão de achar que eu só preciso ser uma coisa ou outra coisa. Na verdade, nós temos a capacidade e a potência, né? Nós somos aí, quem acredita, filhos de uma energia maior e que é muito abundante. Na verdade, é a nossa mente, as nossas crenças que fazem com que a gente acredita que a gente não é merecedor de tudo aquilo que há de mais maravilhoso nesse mundo. Então, é nessa consciência de acreditar que podemos ter tudo sim. Acreditar. Exato. É, tem um comentário aqui que eu acho que vai encaixar muito com uma frase que tu me trouxe também. A Thaís, ela colocou aqui, é equilibrar os pratinhos, né? Eu tenho buscado muito entender sobre isso, tenho dificuldade em colocar em prática para buscar os meus sonhos. E tu trouxe uma frase que é sobre a importância de alinhar as minhas tarefas com a visão do futuro, né? Uma questão de Exato. organização e principalmente prioridade. Claro que a gente quer conquistar o mundo, né, gente? A gente tem 1 milhão de projetos e coisas acontecendo, mas o que é prioridade neste momento precisa Clareza. estar A clareza. principal questão é clareza, gente. É colocar no papel. Tá, eu tenho esse sonho, aonde eu quero chegar? Eu tenho X questão profissional, eu tenho X questão pessoal, e aí nós temos grandes 4 áreas, né? E nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia cada uma delas. Nós não podemos deixar de lado o nosso mental, temos que olhar para o nosso espiritual, temos que olhar para todas essas 4 áreas para que a gente consiga atingir aquilo que a gente deseja. Então, de fato, são pratos que nós vamos equilibrando durante o dia. E é colocar, sabe, colocar no papel, na rotina, o que eu tenho que fazer para atingir tal coisa. Uhum. E colocar os horários, sabe? Define. Se é a tua dificuldade hoje, faça isso. Coloca numa folha de papel aonde tu quer chegar, o que tu precisa para chegar, né? Que é o como, o que tu precisa para chegar nesse destino e quais as ações diárias, práticas que tu vai fazer a partir de agora. Porque nesse momento que tu, fica lá, nossa, eu tenho esse sonho, nossa, eu quero ter esse corpo, nossa, eu quero ter essa saúde, nossa, eu quero ter X pacientes e eu não faço nada para isso. Então, Uhum. trazer para o aqui, para o hoje, para agora, o que tu vai fazer hoje para construir aquilo que tu deseja lá no futuro. De ações, né? A Ações vida precisa práticas. de ação, a vida precisa de ação e de escolhas, né? Então você precisa escolher hoje fazer diferente, você precisa escolher hoje mudar e ser melhor, você precisa escolher hoje fazer de uma forma diferente que todo mundo já fez, né? Então é uma questão de escolha, né? As E essa escolhas nem sempre clareza são muda o fáceis. jogo.
né? Essa Exato. clareza muda o jogo porque aí tu entende que a partir disso tu vai chegar onde tu quer. Então tu precisa fazer isso para te ser condizente e chegar aonde tu deseja. Essa, de fato, a clareza do caminho. É como se tu conseguisse avançar o caminho, avançar e voltar e pensar o que eu tenho que fazer, quais os passos eu tenho que dar no meu dia a dia para me chegar aqui. Eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então tu coloca na tua rotina isso, isso e isso para te conseguir ter essa clareza, esse discernimento e essa evolução na tua própria caminhada, né? Exato. Inclusive, uma dica para as meninas aqui, eu não sei se tu tem, Neide, mas desde que eu comecei a entender um pouco sobre isso, né, sobre questões de sonhos, projetos, projetar, né, para o futuro, para tomar as ações, eu criei um caderninho dos meus sonhos, né? E eu costumo dizer que todo sonho ele é um objetivo, porque daí se você tornando o sonho um objetivo, você tira ele do campo da imaginação e começa a executar o que precisa ser executado para que ele se torne realidade. Então eu tenho um caderno hoje onde eu tenho desde da minha primeira estética tudo escrito, como que ela seria, o que que eu faria. E isso, gente, vem de É tudo que muito vocês poderoso. imaginarem, tudo. É De muito poderoso. relacionamento, de projetos, de tudo, 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 tudo. Tá tudo escrito detalhe por detalhe e principalmente o que que você precisa fazer para que tal coisa aconteça. E Uhum. uma coisa de cada vez, né? Não adianta a gente colocar lá 30 sonhos, 30 objetivos, que, meu amor, vai dar confusão aí no meio do caminho. É E ser você vai acabar se realista, né? frustrando. Realista com aquilo que tu tem hoje e que tu pode fazer com o que tu Exatamente. tem hoje para atingir aquilo. E essa questão dos sonhos é muito potente porque nós acabamos, né, visualizando e colocando isso para o papel, a gente tira da imaginação, põe para algo palpável e o nosso cérebro ele não distingue o que é imaginação do que é realidade. E eu fiz, né, o meu mural dos sonhos. Então, além da escrita, eu tenho fotos. E aí eu me imagino naquele lugar. Eu sinto o cheiro do lugar. Eu sinto como se eu já estivesse vivendo aquilo. E, gente, vou contar para vocês que várias coisas já se realizaram a partir desse momento. Então, ter essa clareza, né? Tirar dessa questão de, eu quero me mudar, mas eu não sei para que cidade eu vou. Eu quero reconhecimento, mas eu não sei o que eu preciso para ter esse reconhecimento. Traz para o real. Tira do imaginário e traz para o real. Escreve, né? Essa manifestação. Como o sonho mais perfeito que tu gostaria de receber. Descreve a tua casa, descreve os detalhes, descreve como é, descreve que lugar é, descreve a data. Gente, isso Isso é é muito muito, muito, poderoso. muito poderoso. Inclusive, quem me ensinou uma dessas técnicas aí foi a dona Fabiana Peruso, que está aqui na nossa live também, Energia e Equilíbrio. E ela escreveu o seguinte: quando a pessoa não se reconhece em primeiro lugar, o servir ao outro fica embaçado. E é realmente isso, quando a gente não se enxerga, né? Eu costumo dizer quando a gente não se enxerga, quando a gente não se reconhece, realmente a gente não consegue enxergar o que viemos fazer nem para nós mesmos e nem para com o mundo, né? Porque primeiro nós fazemos para nós mesmos, para depois fazer ao outro aí. Exato. Ué, estamos chegando no finzinho aqui. Ah, Grazi, eu só vou tirar uma cartinha antes de finalizar. Pode claro, falar o que você ia claro, falar. claro. Vou A tirar Chay aqui. colocou aqui, ó. Sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. Ai, que impactante. A Chay é a rainha das frases impactantes aí. É saber que nós fizemos a diferença com aquilo que a gente serve, né? É esse Exato. a chave. No nosso, eu não vou fazer diferença no mundo inteiro, mas talvez eu faça diferença para as pessoas que eu convivo e que eu posso contribuir com um pouco que eu sei a respeito disso. Então, Exato. para de achar que. Para finalizar isso, eu vejo através desse contato, né, com as alunas e com essa área, né, que eu tanto amo, que a busca é incessante por algo além e não acontece a ação com aquilo que a pessoa já tem, que a profissional já tem. Então, faça, coloca em ação, transborde com os teus pacientes, transborde com as pessoas que estão ao teu redor com aquilo que você já tem. Já tem. Já tem. É Pensa muito nisso. ficar buscando. Eu falo muito isso, né? Eu, inclusive, às vezes eu encontro alguém próximo assim. Se aí, se você acordasse hoje só com o que você
agradeceu ontem? Com o que você acordaria, né? Porque a gente fica tanto nessa ansiedade do querer o que está lá na frente e muitas vezes a gente não olha por quão grandioso nós já somos, né? Por quanto de coisa nós já temos. Então é olhar para o aqui, para o agora, em mínimos detalhes, né, gente? A perfeita saúde, você conseguir levantar em perfeita saúde física, mental e espiritual, isso já é muito grandioso, isso já merece ser agradecido grandiosamente. As meninas colocaram aqui, ó, já quero comprar o meu caderninho dos sonhos. A gente vai transformar esse caderninho dos sonhos em caderninho de manifestação. Caiu aqui, gente, porque eu acho que fechou 1 hora, mas a gente vai, nós vamos entrar aqui de novo, só para Daisy conseguir finalizar aí a live dela. Vamos entrando aqui de novo, só para Daisy conseguir finalizar a linha de raciocínio dela aí, que deu 1 hora, e aí a live cai aqui do meu Insta, né? Deixa eu colocar mais pra sombrinha aqui. Já vou chamar ela aqui só pra finalizarmos. Pera aí. Não vai o Insta querer me incomodar aqui de novo, né? Deixa eu ver se eu acho ela por aqui. Pera aí, gente. 1 minutinho. Já aceitei. Vai entrar agora. Aí, pronto. Nossa, passou tão rápido. Passou muito. A gente fica. Nossa, ficaria amanhã inteira, o dia inteiro aqui falando sobre isso. Eu amo. Mas o que você tinha preparado para as meninas aí? Pode falar com elas. Sim, então eu tenho uma sistêmica e eu tirei uma Acho que cartinha travou aqui. que vai fechar muito com aquilo que a gente falou sobre aqui, ou sobre, né, tudo aquilo que nós falamos hoje. A principal chave antes de eu trazer essa carta, eu quero trazer isso para vocês. A principal chave, de verdade, se eu pudesse dar assim, ó, um direcionamento, né, olhe para ti, olhe para os teus traumas, olhe para as tuas feridas emocionais e tire todo o peso daquilo que talvez aconteceu que não foi tão bom assim e transforme isso num recurso, né, para te servir a vida de alguém, para te fazer a diferença onde você está. Tire do mundo da imaginação e traga para o real. E aí fica o nosso desafio, né? Criar esse caderno da manifestação, então. E eu vou adorar ver vocês aí postando e nos marcando. Com certeza vai ser uma virada de chave. Espero que vocês tenham recebido aí algumas pequenas pílulas, né? De consciência, de talvez algo muito novo que ninguém ainda fala, mas cada vez mais eu quero trazer isso aqui e muito mais longe quando nós conhecemos toda a potência da nossa história e transformamos, né? Cada coisinha que talvez a gente tenha ainda um resquício de alguma dor, de alguma ferida, em algo que sirva a vida e que nós possamos, né, servir e fazer dinheiro também com isso e servir a um propósito maior. A cartinha olha só, sabe aquela paz que você tanto busca? Ela já está aí, sabia? Você apenas precisa entender que não te falta nada. Você já é tudo. O universo inteiro habita em ti. Troque a energia de fazer pela de agradecer por tudo que você é e que já manifestou aqui. A paz surge nesse caminho. A afirmação: eu sou sabedoria infinita. Nossa, que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Eu amo esse assunto, eu aprendo muito com a minha mestra, que é a Fábio, né? A Fabiana Perusa, ela fala muito sobre isso também. Gente, isso é um conhecimento vasto, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa estar sempre em contato e principalmente buscar, né, profissionais e pessoas que estejam alinhadas com isso para que sejam guias, né? Para como eu falei para vocês, eu gosto de seguir pessoas que estejam na mesma batida, porque às vezes a gente está tão no piloto automático e a gente precisa ouvir algumas coisas, né? Então, sigam a Daisy lá, né? Agradeçam a ela por estar aqui disponibilizando esse tempo cedinho da manhã, porque eu sei que o café é cedo, mas agradeço muito ela lá. Eu te agradeço imensamente, Daisy, primeiro, né? Pela tua vida, honro a tua vida, o teu ser,
Muito obrigada aí por toda a confiança sempre em meu trabalho, parcerias aí, né, de projetos que virão aí pela frente. E muito obrigada pelo teu tempo aqui conosco hoje. Muito obrigada, Grazi. Gratidão a todas as meninas que estiveram aqui. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem também, eu fico disponível ali pelo Instagram, é só me chamar no direct que a gente vai conversando. Muito obrigada. Meninas, que seja uma semana abençoada aí para vocês, uma segunda-feira muito próspera, que os bons anjos aí abram todas as portas, tá bom? Para vocês de realizações e de prosperidade, que seja uma semana abençoada. Até a próxima Amém. segunda. Beijo. Beijo.